Hoje eu quero conversar com vocês sobre evolução, expansão da consciência e autoconhecimento. E esse assunto é bem delicado quando se trata do outro, de como eu vejo o outro, porque sempre aquela pessoa que está do meu lado, de uma forma boa ou ruim, ela está contribuindo para a minha evolução. Queira ou não, aquilo que eu vejo no outro que me magoa, me deixa muitas vezes desconfortável, é um sentimento que eu preciso trabalhar em mim. Não significa que eu seja igual ao outro, mas o outro sempre vai despertar aquilo que eu preciso trabalhar em mim. E quando a gente fala isso, a primeira coisa que vem é ego, dizendo, imagina, desde quando isso é verdade? Então, se você quiser estar comigo nesse momento, nessa conversa, destrinchar esse assunto, pegue a sua cadeira, sente com um chazinho, com uma aguinha e venha escutar, porque aqui tem exemplo prático, né? E bem fácil de entender. Então, vamos lá. Se eu te perguntar o seguinte, e se a pessoa que mais te incomoda estiver contribuindo para a sua evolução? Esses dias, durante um atendimento, aconteceu uma coisa que mexeu muito, mas muito mesmo comigo. A pessoa estava me contando sobre alguém da família com quem ela tinha muita dificuldade de se relacionar. Ela sentia raiva, sentia que essa pessoa tinha inveja dela, sentia ali uma energia ruim, uma provocação, alguma coisa que a incomodava profundamente. Enquanto nós conversávamos, eu fiz uma pergunta para ela. Eu perguntei, mas depois eu percebi que aquela pergunta também era para mim. Eu perguntei o seguinte: e se você pudesse olhar para essa pessoa para além do comportamento dela? Não estou dizendo para fingir que nada aconteceu, que ela é uma pessoa maravilhosa agora. Não estou dizendo para aceitar desrespeito. Não estou dizendo que você precisa continuar perto de alguém que te machuca. Não é isso. Estou falando de uma coisa completamente diferente. Estou falando sobre o que acontece dentro de você quando alguém desperta a sua raiva, o seu julgamento, a sua necessidade de se defender ou de provar que está certa. Porque normalmente nós olhamos para uma pessoa e pensamos o seguinte: ela é invejosa, ela é ruim, ela quer me prejudicar de alguma forma, ela quer competir comigo, ela não suporta me ver bem. E até pode existir um comportamento difícil naquela pessoa. Mas naquele atendimento me veio outra pergunta. Será que eu conheço realmente a história que existe por trás daquele comportamento? Será que aquilo que eu estou chamando de inveja não pode carregar também uma profunda sensação de falta? Talvez aquela pessoa olhe para a vida do outro e veja alguma coisa que gostaria desesperadamente de sentir na própria vida. Talvez ela ainda não tenha consciência suficiente para entender a própria dor. Talvez ela não saiba transformar aquilo em admiração. Talvez ela transforme em crítica, em raiva, em comparação, em ataque. E foi aí que eu perguntei novamente: você tem ideia da contribuição que essa pessoa pode estar trazendo para a sua vida? Porque enquanto ela toca na sua raiva, ela mostra que ainda existe raiva dentro de você.
enquanto ela desperta a sua necessidade de ter razão, ela mostra que ainda existe uma parte sua que precisa que o outro esteja errado para você se sentir certa. Enquanto ela provoca você, ela revela exatamente o lugar onde você ainda perde a sua paz. E isso mudou completamente a nossa conversa. Porque, de repente, aquela pessoa deixou de ser apenas a parente problemática e parou a ser também alguém que, através daquela relação, estava mostrando uma parte que ainda precisava ser olhada. E talvez você esteja pensando, mas então eu tenho que agradecer quem me machuca? Não, de forma nenhuma. Não é isso. Você pode colocar limites e deve. Você pode se afastar, você pode dizer não. Você pode reconhecer que determinada atitude foi inadequada. Consciência não é permissividade. Compaixão não significa permitir tudo, mas existe uma diferença enorme entre colocar um limite e transformar alguém em inimigo dentro de você. E eu fiz mais uma pergunta naquele atendimento. Eu disse, e se você não olhasse para ela através da sua ferida, quem você seria diante dessa pessoa? E depois, se a sua essência divina pudesse olhar para ela agora, como olharia? Será que olharia apenas para o comportamento? Ou conseguiria perceber que ali também existe uma pessoa tentando viver a própria história com o nível de consciência que possui hoje? Isso me tocou profundamente, porque talvez uma das maiores expansões de consciência aconteça exatamente aqui, quando nós conseguimos olhar para o outro sem precisar negar aquilo que ele fez, mas também sem precisar reduzi-lo ao pior comportamento que ele teve. Você não precisa gostar de todo mundo. Não precisa conviver com todo mundo. Não precisa abraçar fisicamente alguém quando isso não é verdadeiro para você. Mas talvez você consiga fazer algo ainda mais profundo. Não carregar aquela pessoa dentro de você como inimiga. Porque toda vez que alguém consegue tirar você do seu centro, existe ali alguma coisa para ser conhecida. Às vezes é uma ferida, às vezes é uma crença, às vezes é orgulho, ego, às vezes é medo, às vezes é uma necessidade profunda de ser reconhecida, compreendida ou até valorizada. E talvez seja por isso que alguns relacionamentos sejam tão difíceis. Eles nos obrigam a conhecer partes de nós que as relações fáceis nunca revelariam. Então hoje eu quero deixar uma pergunta para você. Pense naquela pessoa que mais mexe com você atualmente. Aquela que provoca, aquela que irrita, aquela que te causa tristeza, aquela sobre quem você fala e imediatamente sente uma coisa no corpo. E pergunte, o que essa pessoa desperta em mim? Não pergunte primeiro o que há de errado com ela. Pergunte, o que acontece dentro de mim quando estou diante dela? E depois faço uma segunda pergunta. Quem eu seria nessa relação se eu não precisasse defender
o meu ego. Talvez você continue colocando o mesmo limite. Talvez continue escolhendo a distância e tá tudo certo. Mas a energia dentro de você pode mudar completamente. Porque evolução não significa mudar todas as pessoas ao nosso redor. Evolução é conseguir olhar para a mesma pessoa e já não ser a mesma pessoa que olhava antes. E talvez seja justamente essa a contribuição de alguns encontros da nossa vida. Eles não vieram necessariamente para ficar. Talvez tenham vindo para nos revelar. E quando a gente entende isso, o outro deixa de ser somente o problema e pode começar a se tornar também um caminho para a nossa própria consciência. Pense nisso.